Graça e paz, irmãos aqui presentes, irmãos que nos acompanham pelo canal YouTube da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 31, oração de Davi, o Salmo de Davi. Nós vemos aqui um pedido de Davi no momento de angústia. Esse pedido, se nós quisermos aplicar nossas vidas, e certamente no contexto do Salmo, os salmos eram usados nos cultos, mas também na vida pessoal do próprio salmista, do povo de Israel. E aqui nós temos um pedido, uma narrativa de um momento difícil, um dos momentos, são vários momentos difíceis na vida de Davi, e aqui ele estava com angústia. Então vamos ler e que o Senhor nos edifique através da sua palavra deixada para nós. Eu quero ler apenas os versos de 1 a 8, eu não vou ler o salmo todo, apenas vou falar um pouco da segunda parte, mas eu quero me concentrar mais nessa primeira. Lamentos e louvor. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa, seu meu castelo forte. Cidadela fortíssima que me salve, porque tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Até aí. Oremos mais uma vez. Senhor, sabemos que tu és o mesmo em nossas angústias, em nossas lutas, tu és o mesmo. Assim como defendestes Davi por tua justiça, defende-nos nessa noite, Senhor. Defende tua igreja, defende nossas famílias, defende cada um de nós, defende o teu povo. Tu és o justo juiz que defende, tu tens uma aliança conosco. Pedimos que se cumpra isso em nós. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. O Senhor nos defendeu ali na cruz. Ali, Cristo, nosso pastor supremo, nos defendeu. Por isso podemos pedir com ousadia, com certeza de fé. Temos uma aliança contigo. E assim o Senhor nos promete defesa, justiça pelo Evangelho. Nos entregamos à tua vontade, venha o teu reino. Conheces a causa de cada um de nós, os sofrimentos, as angústias. Por isso descansamos e cremos e pedimos, mesma coisa que Davi te pediu. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo, o título dele já é bem interessante, é Lamentos e Louvor. É o que acontece nessa oração. Davi, ele começa do lamento, verso 1 até o verso 8, o primeiro lamento, são 2 lamentos. O primeiro está nesses versos que eu li, do 1 a 8. Ele começa lamentando, lembrando do que Deus fez, até que lá para o verso 7 e 8, ele chega no louvor. Não é assim nossas vidas, não é assim nossas orações. A gente começa do lamento e termina pela fé, termina confiando, termina crendo, termina descansando. Na segunda parte do Salmo, que eu não li, nós não lemos, é a mesma coisa, é o segundo lamento no mesmo Salmo e ele termina com louvor. Não se sabe se são duas épocas diferentes que ele narra aqui ou se é a mesma angústia narrada de forma um pouco diferente para dar ênfase. No entanto, Davi ele vai novamente do lamento ao louvor. Esse salmo, ele
Salmo de Davi, ele apela para a justiça do Senhor em sua aflição pela maldade do inimigo. Então, era uma aflição, era uma angústia. Qual era a causa maior? Eram os inimigos. Os inimigos ali lhe acusando, lhe oprimindo. Assim, aconteceu com Davi, acontece com o povo de Deus em todas as épocas, não é diferente conosco. Nós somos oprimidos pelos inimigos internos, nós mesmos, nosso coração, nossas limitações, tantos inimigos externos contra a igreja, o mundo é contra o povo de Deus. Então nós podemos fazer essa mesma oração. Senhor, pela tua justiça, defende-me da maldade dos meus inimigos. Cristo venceu os inimigos nossos ali na cruz. A tua justiça, um pedido para a justiça de Deus. Senhor, faz justiça. É perfeita, é santa. Deus sabe fazer justiça como nós não sabemos. Ele julga, ele vê o coração, ele conhece toda a história, ele tem a história da humanidade em suas mãos, então só ele pode responder Davi e a todos nós da forma correta, com a justiça plena dele. Essa justiça de Deus, ela indica, especialmente nesse salmo e em vários lugares da Bíblia também, ela indica a decisão divina de salvar aqueles que estiverem em comunhão com ele segundo a aliança. Então, essa parte é um comentário da Bíblia de Genebra, mostrando que essa justiça, especialmente aqui nesses versículos, é um compromisso de Deus com o seu povo, por causa da aliança. Um Deus que é comprometido a defender o seu povo. Não que esse povo não tenha erro, não que esse povo não tenha culpa, mas é um povo que confia no Senhor e Deus os defende, Deus os instrui, Deus os mostra o caminho. Então é uma promessa de aliança, Ainda mais hoje, que nós temos a aliança nova em Cristo Jesus, essa promessa é mais abrangente, é mais ampla. Na justiça dele nós podemos descansar, apesar de nós, apesar de Davi, apesar de nós, ele nos defenderá, nos instruirá e até mesmo vai nos corrigir. Até mesmo se tivermos errados, ele vai se compadecendo, corrigindo e trazendo justiça com disciplina. E o Salmo 23... tem um pouco desse contexto, quando diz lá no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então tem essa mesma ideia, Deus faz-me justiça, defende-me dos inimigos. Sabe aquela ideia que nós temos do Salmo 23, que eles no meio do caminho, indo para Jerusalém, cantando. E era uma viagem difícil, tinha inimigos, tinha desafios, tinha ladrões ali que poderia atacar aquelas caravanas cantando, mas havia um pastor que os guardava, que os defendia nos momentos mais difíceis, nos vales. Então, essa ideia, o pastor defende o seu povo pela sua justiça. Ele tem um cajado na mão, a sua vara na mão e o seu cajado para defender o seu povo. Então, qual é a ideia? Pela justiça, o Senhor está ali com uma arma de defesa para repreender nossos inimigos. Eu acho um pouco forte, mas é como se dissesse assim, o nosso guarda de Israel está ali com um cacetete para bater no nosso inimigo. Eu acho um pouco forte essa ideia, mas é mais ou menos isso, Deus defende-nos dos nossos inimigos. E há uma crise suprema aqui nesses versos de Davi. Esse salmo, ele foi muito utilizado nas narrativas bíblicas. Jonas já citou alguma parte dele em crises. Esse salmo também, o próprio Jesus citou parte do verso 5, quando diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Interessante observar que Jesus cita apenas a parte inicial. Ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não diz, tu me remiste, porque ele estava nos remindo. Além de Jesus, Jeremias citou o verso 13 desse salmo,
Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramaram tirar minha vida, né? O profeta de Jeremias sentiu muito isso no seu ministério, perseguições, pessoas contra ele. Então, ele cita esse salmo. Davi, no Salmo 71, já idoso, provavelmente escreve esse salmo. Ele mesmo cita ali o início, verso 1, 2 e 3, ele repete. Então, mostrando como quem diz: Senhor, Tu foste a minha justiça e continuas sendo na velhice, sempre serás a minha justiça, o meu defensor. Como já disse, 2 vezes, Davi faz a viagem da angústia para a certeza, ou seja, do lamento para o louvor. Ele sai de uma grande angústia para a certeza que Deus cuida dele. Não é assim na nossa vida? Não é assim quando oramos? Às vezes chegamos na igreja angustiados, saímos confiantes. É isso que acontece nesse salmo. Por 2 vezes, os versos de 1 a 8, é a primeira viagem da angústia para a certeza. Davi é o homem perseguido. Você já foi perseguido? Todos nós somos, porque amamos o Evangelho, somos perseguidos. Do verso 9 a 24, Davi é o homem rejeitado, é um isolamento, ele é isolado pelos seus inimigos, rejeitados, e isso traz um efeito terrível na vida de Davi. Ele fica meio deprimido, ele sofre, ele tem angústias, porque ele é rejeitado, ele está no isolamento dos seus inimigos. Às vezes a gente se sente assim também, quando somos rejeitados, as pessoas falam mal do Evangelho, a gente se sente sozinho nesse mundo. Todos os crentes sentem isso, como Davi sentiu-se ali. Versos 9 a 4, Davi é o homem rejeitado, isolado, a crise que ele passa. Mas, olhemos ainda um pouco para esse salmo, vamos voltar. Eu queria ainda lê-lo de forma rápida, o verso 1, para a gente analisar diante desse contexto todo que foi falado, né? Davi, ele diz, a primeira oração dele, o homem perseguido, ele diz: em Ti, Senhor, me refugio. Então, quando ele estava ali, sendo perseguido, ele buscou um refúgio, uma proteção. É isso que nós devemos fazer. Em Deus nós temos essa proteção, só nele. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça. Que pedido, né? Livra-me por Tua justiça. Nós devemos fazer o mesmo pedido. Inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Então, Davi, é como se ele estivesse lembrando de experiências que o Senhor o protegeu, o defendeu. E ele fala no castelo forte, na minha cidadela fortíssima. Então, ele estava certamente lembrando de situações daquela época que representavam defesa. Você já foi num forte? Aqui em João Pessoa, Baía de Traição, a gente vê em várias cidades aqui do Nordeste, né? Aquele lugar de defesa de uma região, de uma entrada pelos mares. Então, ali era defesa para o país. Naquela época, certamente, Davi tinha alguma perto dele, então ele dizia: Senhor, Tu és a minha defesa, a Tua justiça me defende, Senhor. Sê Tu a minha cidade forte, o meu castelo forte, a cidadela fortíssima, o meu refúgio. Por causa do Teu nome, verso 3 ainda no finalzinho, Tu me conduzirás e me guiarás. Esse é um pedido maravilhoso. Senhor, guia a minha vida, me conduz. Eu gosto muito desses versículos que apontam nessa direção. Os salmos estão cheios. Alguns salmos diz: o Senhor aponta o caminho para pecadores. Ele apontou ali na cruz. Aqui é a mesma ideia. Senhor, Tu me conduzirás, Tu me guiarás. Assim como no Salmo 23, o Senhor conduzia aquela viagem até Jerusalém, vencendo os inimigos. Na vida, nós chegaremos na Jerusalém celestial. Então,
vamos pedir ao Senhor, me conduz, Senhor, me guia nas decisões, me guia todo dia da minha vida. Guia-me às águas tranquilas, como no Salmo 23. Ainda nos versos de 1 a 6, nós estamos no 3, é uma oração confiante. Davi se fortalece ao lembrar do que Deus fez. Refúgio, fortaleza, defesa, Deus é minha defesa, tenho uma aliança com Ele, posso descansar, posso esperar. Verso 3, como já disse, tu me conduzirás e me guiarás. Versos 7 e 8 é o seu louvor, ele está confiante. Eu me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheces as angústias da minha alma, de minha alma, não me entregaste nas mãos dos inimigos, fizeste com os meus pés o lugar espaçoso. Então ele chega no louvor, ele chega na confiança, ele descansa em Deus. Vou parar por aqui, mas os irmãos em casa ou aqui poderão ler. Verso 9 ao 24, vai se repetir coisas semelhantes. Ele sai da angústia e vai para a confiança, talvez em outra situação, mas a mesma fé no mesmo Deus, mesma aliança com o Senhor. Só que aqui ele é o rejeitado, o homem rejeitado, isolado pelos seus inimigos. E eu quero só mostrar no verso 10 o impacto do ódio dos seus inimigos. Quando ele diz: gastaste a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilitaste a minha força por causa da minha iniquidade. Eu quero só finalizar falando um pouco desse verso. Veja o efeito devastador na alma de Davi. Tristeza, diz o verso 9, os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo, porque ele se sente abandonado e rejeitado pelos seus inimigos. Veja o efeito de um abandono. Veja o efeito de alguém perseguido. É ruim ser perseguido. É ruim ser caluniado, é ruim. Ele entra aqui numa tristeza, o seu corpo sente. Davi sentiu isso, porque amava o Senhor, estava sendo perseguido, um isolamento. Mas, no verso 10, algumas pessoas acham que Davi estava sofrendo por causa do pecado dele, quando ele diz: debilitar-se a minha força por causa da minha iniquidade. Mas, quando a gente vê, na verdade, não era essa a ideia. No Salmo 32, sim, Davi sofre por causa dos seus pecados, mas aqui não. Ele estava sofrendo porque os homens não perdoavam ele, insistiam em acusá-lo. Não era que ele estava com pecado diante de Deus, mas eram os homens que acusavam Davi. Era uma iniquidade que os homens achavam que Davi tinha. Como já disse, no Salmo 32 é diferente. Não, realmente Davi pecou e busca o perdão de Deus. Nesse 31, não, eram os homens que o acusavam e ele se sentia debilitado por isso, mas ele encontrou o consolo e a força de Deus, o refúgio de Deus, a fortaleza de Deus, e também hoje nós podemos encontrar.